E aí, depois de um tempo, isso ainda no primeiro semestre, entra um cara, eu posso até dizer aqui com as palavras que eu ouço muito aqui em São Paulo, snob, sabe? Ah, sei. Chegou um cara no meu escritório com... Primeira coisa, ele chegou já dizendo, eu quero falar com a advogada. Eu ouvia, o secretário estava lá fora, e ele, poxa, a advogada está lá. Ele, eu preciso falar. Ele estava exigindo. Aí o secretário foi lá, disse, doutora, tem um homem aqui que quer falar contigo, isso, aquilo, e deixa ele entrar. Quando ele entrou, eu estava com a cabeça baixa. Primeira coisa que eu vi foi o sapato brilhoso. Sabe aquele sapato social bem brilhoso, assim? O cara tava impecável. Impecável, com a roupa toda impecável, com um relógio como se... Eu acho que era que banhado de ouro. O sapato de quem passou no engraxate. Nossa, perfeito. E aí ele, eu olhei assim, sabe? Quando o homem tá olhando a mulher de cabeça... Aí eu olhei assim... Deu aquela foi. Conferida. Aí eu não deu tempo nem de pedir para ele sentar, porque ele já foi pegando a cadeira, já foi sentando. E ele já chegou assim, dizendo assim, doutora, eu já passei aqui para um monte de advogado, e é o seguinte, meu caso é pam, a senhora vai pegar ou não? Mais ou menos desse jeito. Direto. Aí agora eu vou pro caso dele. Será que é porque os outros não quiseram? Por isso que Aí, ele já estava já paciência, já... Por quê? Isso daí foi no ano 2016. Foi quando entrou em vigor a Lei Maria da Penha. Então, principalmente no Acre, que é de onde eu vim, aquilo é como se fosse sujar a sua imagem. Né? Até hoje, tem advogado que não pega de jeito nenhum, porque defender um homem que está respondendo a Maria da Penha é como se fosse horrível. É tipo defender né? o ladrão. Isso. Um advogado criminalista, por exemplo, sofre muito isso daí. Advogado criminalista. A gente sente muito isso na pele. Aí, o que aconteceu? A situação dele era inacreditável. Ele foi trabalhar fora, quase 2 meses trabalhando fora, deixou a mulher com o filho dentro da casa, tudo de bom. E a casa maravilhosa, aquela coisa perfeita. Quando ele volta, não tinha casa, não tinha filho, tinha um mandado de prisão em aberto. Rapaz. Mandado de prisão. E estava numa situação crítica. Agora eu vou te falar. Quando ele foi embora, a mulher entrou com uma ação para ele pagar a pensão. Claro que ele não foi notificado, porque ele estava trabalhando e ela não informou. Informou que ele tinha abandonado a família. E aí, já tinha um mandado de prisão em aberto para ele pagar a pensão do primeiro mês, que estaria em aberto. Fora isso, ela vendeu a casa, levou todo o dinheiro fora e ainda levou os filhos e usou a medida protetiva como se ele tivesse agredido, coisa que nem aconteceu, porque ele nem estava no estado, para poder justificar a saída dela com as filhas para fora do estado de origem das crianças. Nossa, ela tinha filhos com ele? Tinha. Ele estava há mais de 10 anos casado. De onde veio essa raiva toda? Então o que aconteceu? Quando ele chegou lá, nenhum advogado, primeiro, eu acho que também pela postura dele, né, não queria pegar a situação, a causa. E o cara respondendo medida protetiva, realmente se é um agressor, eu vou me meter com uma situação dessa? Tem muito isso ainda. O advogado já ficou mais melindrado ali, né? Mesmo no ano de 2023, ainda tem muito isso. Tem advogado que não quer mexer com criminal de jeito nenhum. Só que quando eu comecei a ouvi-lo, eu vi que ele começou a baixar a bola. Quando ele baixou a bola, ele começou a contar realmente. E eu comecei a fazer as perguntas e ele não entrava em contradição. Eu digo, olha, realmente esse cara está falando a verdade. Peguei, fui lá no computador, fiz uma lista de documentos que ele teria que providenciar e entreguei para ele. A gente não fechou contrato nenhum, eu passei um orçamento para ele. Ok. Pensei na minha cabeça que ele nunca mais ia aparecer. Quando eu volto para o escritório no outro dia... Ou eu volto, ou eu estava indo para o escritório, eu não lembro. Só sei que eu não estava no escritório. O meu secretário liga para mim. Doutora, lembra do fulano? Sim. É o seguinte, ele está preso. Aí eu digo, calma lá, volta, rebobina aí. Como assim ele está preso? Ele estava indo para o escritório levar a documentação que a senhora pediu, quando ele parou no Blitz, e aí ele foi preso, porque tinha um mandado de prisão, de pensão, de dívida de pensão. Gente, aquilo ali... Aí não, até então não me deu tanta revolta. Quando eu cheguei na delegacia, fui lá conversar. Aí ele ligou pro celular do escritório, né? Eu fui lá eu nem fui no escritório, já fui direto pra Defla. Quando eu cheguei na Defla lá da capital do Acre, eu vou falar com ele. Gente, agora vocês imaginam a situação do cara que chegou com o nariz. Ele tava. Uma vergonha muito grande. Imagina a vergonha. Na minha frente, ele de cueca. Eu tendo que ir.
Eu fui para uma cela, tinha acho que uns 8 homens lá, todos de cueca, e ele também estava lá. Eu via na cara dele a vergonha dele falando comigo. Nossa. Sabe? E eu tinha que me manter com a cela postura profissional. Ele estava sendo Não. de prisão, Com era todos. pela agressão? Tinha ou 3 só celas, se não me falte a memória, lá na DEFLA, 3 ou 4 celas pequenas, e eles estavam todos lá numa só cela. Numa dessas numa ele só tomou cela. Um pau também por acusação de até agressão, até então era só a pensão, mas se sei lá, alguém não fosse com a cara dele. Pois é, eu nem perguntei. Eu nem perguntei porque você via também na cara das outras pessoas aquela vergonha, né? Uma mulher tá lá vendo de cueca uma humilhação, né? E aí eu conversei com ele, tentando fixar o olhar para ele não se sentir constrangido. Ele me passou toda a situação, como é que foi. Conversei com o delegado. É claro, nunca foi preso, nunca... lá no Acre, é até difícil a pessoa receber uma multa. Não sei agora como é que tá a situação diferente aqui em São Paulo, né? Que a cada 1 quilômetro tem um radar. Ele nem multa tinha. Nunca nem foi multado. É claro, na audiência de custódia conseguimos soltar. Perfeito. Né? Foi no mesmo dia? No mesmo dia, em torno de umas 14 horas, ele foi solto. Né? Não era reincidente, ficha limpa, perfeito. Soltamos, ele pagou a dívida da pensão também. Conseguimos tirá-lo. Que nem sabia que devia. Conseguimos tirar. É mais triste. E aí, o que acontece? Ele foi solto. Imagina a revolta daquele homem. Não sabia onde estava a filha, não tinha onde morar. E detalhe, a mulher saiu e contou várias histórias, que nenhuma foi comprovada no processo. Por quê? Porque não tinha provas. Né? Beleza. Mas a vergonha dele era o quê? A situação dele não ter mais a casa dele. E a pior, toda a sociedade, as pessoas que rodeavam a família, ficavam sabendo daquilo. Então, como ele tinha uma medida protetiva, que aquilo ali era um início no Brasil, não tinha medida protetiva envolvendo a Lei Maria da Penha. Então, todo mundo se afastou dele. Nossa. Se afastou dele porque, para todo mundo, ele era um agressor. Ele era o covarde. E assim, era o covarde. É instintivo. Até pegando o gancho do que você falou, né? Tipo, o amor incondicional pra mulher é instintivo. Na hora que você acusa o cara de agressão, vai todo mundo contra o cara. Né? É normal, é natural da sociedade fazer isso. E o cara tem que provar o contrário, né? E aí, aquele caso foi o caso que eu digo... Mudou a chave pra você. Mudou a chave. Legal. Mudou a chave. E outra, como ele estava respondendo um processo, gerou um outro processo criminal contra ele, que foi do processo de ameaça. E ali, como era uma coisa nova, isso, aquilo, eles já decretavam a prisão. Hoje está até mais difícil de decretar prisão. Comparado no início, em 2016, 2017, esses processos que eram cumulados com a Lei Maria da Penha, eles já decretavam, né? E aí, o que aconteceu? Ele saiu de uma prisão e entrou em outra, do processo de ameaça. E aí foi muito triste, porque na época, como ele estava sendo defendido pela Defensoria Pública, nada contra, até mesmo porque eu tenho muito amigo que é defensor, amigos que são defensores públicos, eles não conseguem ter uma estrutura para atender todo mundo. Sim. Você imagina, às vezes, numa cidade, tem 4 defensores para cuidar de todos os processos. É impossível. A demanda e não era diferente nesse caso. Né? Então, ele estava pela Defensoria Pública, acabou não conseguindo ter uma defesa, e defesa preliminar, e foi gerada uma prisão para ele. Caramba. E aí ele saiu de um e já entrou em outro, né? Quando ele foi... Aí, depois de um tempo, ele foi preso por causa desse processo. Caiu no blitz de novo e tinha esse mandado de prisão em aberto. Nossa. E aí ele foi preso. Tá? Isso questão de semanas, tá? Não lembro se foi 1 ou foi 2 semanas. Inferno. Quando ele voltou para a cidade dele, aí aconteceu tudo isso. Nossa. Uma atrás da outra. Isso, loucura, isso mesmo. E eu não sabia do mandado de prisão, porque, querendo ou não, para eles expedirem, eles não podiam comunicar. Beleza. Quando ele foi preso, aí a luta foi o quê? Para poder soltá-lo. Eu lembro, aí foi que esse homem mudou a minha história. Esse homem mudou a minha história. Porque eu acabei virando amiga dele. E você abraçou mesmo a causa Abracei. Quando eu falo, eu já... e eu lembro das filhinhas dele, porque aí depois eu comecei a conversar com a mãe dele, ele foi preso, e ela me mostrava as fotos. Coisa mais linda, um anjinho.
E aí, na época, no Acre, em 2016, a gente, como advogado, podia ainda ir na cela. Então, você imagina, era muito confortável para o advogado, diferente do que é hoje. A gente entrava no presídio, a gente já ia direto na cela, o próprio presidiário já ia lá, abria, a gente sentava lá, conversava com ele, sabe? Era uma coisa, a gente não precisava nem ficar esperando como advogada criminalista. E aí eu conversava com ele e ele chorava. Nossa. Ele perdeu tudo. Presos? Perdeu tudo. Aí essa é a questão. Por causa dele, aí foi que eu vim atuar nisso, porque ele começou a tudo que tinha. A missão dele era trazer cliente para mim. Ah, que da hora. Então todo mundo, doutora, a senhora não tem ideia, doutora, o que está acontecendo aqui no Acre. Está acontecendo isso, está acontecendo. E aí ele começou a trazer. Chover casos. Começou a trazer casos, isso, aquilo. E aí foi o que mudou a chave na minha cabeça. Porque na época, até então, eu não tinha preconceito, mas também eu até imaginava de uma outra forma. Eu pensava como os outros advogados. Sim. Sabe? E quando você é advogado criminalista também, você dá segunda chance para outra pessoa. Você para ouvir a outra pessoa. Você não acusa. É muito difícil um advogado criminalista acusar, sabe? Porque ele ouve a pessoa. Ele tem que acreditar naquilo que ele vai pregar, né? Então, nós, como advogados criminalistas, nós temos que ter isso daí. E não era diferente. Até então, na época, eu não podia escolher, né? Hoje eu consigo ouvir o cliente e sentir a sinceridade. Você vê que ele está mentindo ali ou está caindo em contradição, você já cai fora. Consigo. Não posso cair fora porque eu tenho um código de ética. Mas se eu vejo que a pessoa está cobrando ou tá mentindo para mim, não bate isso, aquilo, eu cobro um valor bem maior justamente para não pegar a causa. Mas eu não posso dizer que eu não pego porque eu tenho um código de ética. É mesmo? Eu não sabia disso. Eu tenho um disso. código de ética. Mas se eu vejo que aquele cliente está mentindo para mim, isso, aquilo, eu vou fazer de tudo para não pegar. Eu sou bem sincero. Hoje eu posso escolher. Porque assim, tu imagina, vamos ser sinceros, hoje nós temos quantos papais por aí? Quantos homens que estão sofrendo injustiça? Então, para que eu vou pegar um cara que realmente fez aquela situação e realmente está mentindo para mim? Se ele está mentindo para mim, eu vou perder a causa. Sim. Eu vou perder a causa. A última pessoa que ele não pode mentir é para mim. Sim.